Boa noite, meus queridos, tudo bem? É sempre um prazer estar aqui louvando ao Senhor junto com você, estar aqui louvando ao Senhor junto com os nossos irmãos. É muito legal quando a gente tem o nosso momento de adoração com Deus, sozinho. Mas é muito importante também nessa parte espiritual que nós louvemos ao Senhor, enquanto comunidade. Então eu te convido para cantar junto conosco e exaltar o nome do Senhor, para a honra e glória dele. Vamos cantar? Vamos nas palmas? Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, preciso te adorar, anseio te adorar. Yeah. Senhor, obrigado pela tua maravilhosa graça, Senhor. Obrigado.
glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, aleluia! Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Vamos cantar o refrão? Maravilhosa graça, teu amor que não falha, o Senhor nunca falhou, tomou o meu lugar. Obrigado, Senhor, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. É para dizermos obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos livrou do pecado. Obrigado porque o Senhor foi ousado o suficiente. Temos que ser agradecidos, queridos, porque Ele ousou nos amar. Sabe, eu não sei se você já sentiu tanto esse amor que Deus nos oferece através do seu Filho, através da morte de Jesus na cruz. Mas Ele é capaz de deixar qualquer coisa para resgatar você, para me resgatar, para nos resgatar. Ele está disposto a fazer qualquer coisa, escalar montanhas,
destruir paredes para te encontrar. Eu não sei qual momento da vida você está passando, mas o Senhor é ousado o suficiente para te amar. Não importa o que você fez ontem, o que você falou ontem, o que você pensou ontem, Deus é ousado o suficiente para te amar. Ele está em busca do teu coração, porque Ele quer que você viva a experiência de ser filho dEle. Nós não somos definidos pelo que as pessoas acham da gente, mas por quem o Senhor diz que a gente é. Se agarre nessa afirmação do Senhor, que Ele te chama de filho, Ele te chama de filha. Desfrute dessa experiência, em nome de Jesus. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Obrigado, Senhor. Inimigo fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra mim. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar.
Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, porque o Senhor nos considera como filhos teus. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Obrigado por quem o Senhor é,
porque o Senhor não nos julga e não nos escolhe por quem nós somos, mas por quem o Senhor é. Muito obrigado, Senhor, por essa experiência de filho que nós temos. Muito obrigado pela experiência de cuidado que nós temos em Ti. Somos gratos a Ti, Senhor, por isso adoramos a Ti, não só individualmente, mas enquanto comunidade. Por isso Te adoramos, Senhor, porque o Senhor é amor, o Senhor ousou em nos amar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nos escolheu, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos perdoou, o Senhor veio até a terra para salvar-nos. Muito obrigado, Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações com a Tua palavra, Senhor. Alimenta a nossa vida, a nossa esperança, o nosso anseio em Ti, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graça e paz, irmãos, mais uma oportunidade que a gente tem de juntos adorarmos o Senhor e meditarmos na palavra de Deus, né? Depois de louvarmos ao Senhor, nós vamos meditar no Salmo de número 37. Então vou te convidar a lermos o Salmo 37, do versículo 1 ao 7. Diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu mau caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Eu gosto de meditar nesse salmo, gosto da proposta que ele traz e da reflexão tão aberta que o salmista faz, de expor o seu coração em determinado momento e olhar para o lado e fazer algumas comparações. Eu fico me perguntando nesse tempo agora, por conta dessa pandemia toda, e faço várias perguntas, e acho que nós como cristãos precisamos fazer algumas perguntas. Penso que uma das mais importantes, pelo menos para mim, é questionar se nós vamos estar mais acelerados quando essa pandemia toda passar, ou se nós vamos estar mais calmos, mais tranquilos, mais desacelerados. O mundo, ele está nos empurrando cada vez mais para sermos acelerados, para sermos rápidos. Nós gostamos das coisas rápidas, para ontem. Eu estava vendo um documentário outro dia sobre culinária, e o chefe lá estava fazendo um pão, e ele falando sobre o fermento, que antigamente as pessoas, para fazer um pão, tinham que colocar o fermento e esperar durante um bom tempo para que aquilo cresça, e que agora você tem um fermento instantâneo, que você coloca na massa e rapidinho cresce. É tudo muito rápido. Nós temos a comida fast food, que você passa, rapidinho pega e leva, vai embora ou come ali rapidinho, tudo muito rápido. Se você é da época da internet de escada, você vai lembrar o martírio que era aquilo. E hoje, quem tem internet de 1 mega de velocidade, pensa assim: puxa, a minha internet é muito lenta, eu quero uma internet mais rápida. Quando eu mudei para o condomínio, nós só tínhamos uma porta de internet aberta lá para os vizinhos da rua, e o vizinho que pegou distribuía para 3 pessoas, entre elas eu, e era só 2 megas de velocidade, e nós queríamos uma mais rápida, então conseguimos uma de 5. Depois abriram portas e cada vizinho teve a sua internet, e eu consegui uma de 10 megas de velocidade. Uau, era ótimo. Mas de repente 10 megas de velocidade já não era mais tão rápido, e a gente queria mais. E a gente quer as coisas mais rápidas, as coisas precisam acontecer mais rápido. A internet 5G agora está provocando uma briga entre Estados Unidos e China, porque a gente quer viver nessa aceleração. E a gente tem dificuldade para parar e contemplar algumas coisas que precisam ser contempladas paradas. Existem coisas que a gente precisa parar. E uma das coisas que eu tenho pensado desde o início dessa pandemia é que nós estamos sendo obrigados a parar por conta dessa pandemia. E o ser humano está entrando em crise.
Tem gente que está entrando em crise existencial porque não está conseguindo parar, porque não está conseguindo descansar. E a gente pensa assim, mas até quando eu vou esperar? Falaram que a quarentena era 14 dias, depois renovaram por mais 7, e lá vai para 3 meses, 4 meses, e voltam novos ciclos lá na Europa. Como é que a gente vai ficar aqui? E a gente se pergunta, quanto tempo eu vou precisar ficar parado? Quanto tempo você está disposto a parar para esperar a bênção de Deus? O salmista, ele começa esse salmo dizendo bem assim, olha, é muito fácil nós olharmos para os malfeitores e invejarmos os malfeitores, porque eles quebram regra, eles não querem saber. Então tem gente que está comprando ventilador mecânico para respiração, porque tem dinheiro, e aí ele vai lá e burla o sistema, e alguém burla o sistema para vender o ventilador que deveria estar numa rede para atendimento, para atender essa pessoa. E a gente olha assim, puxa, é um malfeitor, e não respeita a quarentena, não respeita a lei. Por que ele pode ter o seu sustento, o seu salário, pode vender os seus equipamentos, os seus produtos, e eu, que sou servo de Deus, não posso? Talvez você se pergunte isso. E o salmista coloca isso aqui como uma expressão de indignação, mas ao mesmo tempo ele diz, não dá, a gente não pode ficar indignado por isso, a gente não pode ter inveja disso. Ele diz aí no versículo 1. E no versículo 2, ele fala do destino desses que gostam de burlar o sistema. E ele diz assim, eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. A gente às vezes não percebe. Às vezes a gente não consegue ver, mas nós precisamos atentar para o que está ao nosso redor, e não só ver o futuro do ímpio, não só ver o futuro daqueles que praticam iniquidade, mas olhar para o nosso futuro como servo de Deus, como aquele que espera em Deus, como aquele que descansa em Deus, como aquele que é agradecido pelo que está vivendo, proposto por Deus. E aí o salmista, depois de fazer essa proposta de um olhar que não deve copiar o malfeitor, que não deve copiar o iníquo, ele começa a fazer uma proposta para o justo. E no versículo 3 ele diz assim, confia no Senhor. Confia no Senhor. Confiar no Senhor, queridos, é uma coisa difícil, não é fácil. Como é que eu vou confiar no Senhor? Como é que eu vou confiar que o Senhor vai cuidar da minha família? Eu preciso trabalhar, eu preciso produzir, eu preciso gerar coisas, eu preciso, de alguma forma, ter o domínio sobre a situação, sobre a circunstância. E tem hora que a gente não confia na ciência, tem hora que a gente não confia no jornal, tem hora que a gente não confia na notícia que a gente lê na internet, tem hora que a gente não confia em ninguém, e tem hora que a gente não confia nem em Deus. E tem gente que diz assim, eu confiei e me passaram a perna, eu confiei, fiz o bem e a pessoa me retribuiu com o mal. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Não tente se alimentar com coisas que trazem desesperanças. Não tente se alimentar com o exemplo do iníquo, com o exemplo do malfeitor. Aquele que confia olha para o Senhor e não para as circunstâncias ao seu redor. Porque as circunstâncias ao nosso redor trazem tantas notícias negativas. E nesses dias agora de fake news, surgiram tantas coisas loucas que as pessoas falam na internet e noticiam como se fossem repórteres. Doutores que surgiram para dar notícias ou trágicas ou maravilhosas, mas que eram só fake news. E que às vezes a gente criava esperança, confiança sobre aquilo. Mas a confiança do servo de Deus está em Deus, não está em coisas e não está em circunstâncias. Na entrada da minha casa, lá na entrada do condomínio, tem um IP rosa, maravilhoso. Quando a gente mudou para lá, ele era pequenininho,
bem pequenininho. E hoje é uma árvore frondosa. Mas essa árvore passa por ciclos. Há 20 dias atrás ela estava florida, toda rosinha. Mas há 2 meses atrás ela estava seca. Não tinha uma folha, não tinha uma flor, só galhos secos. E esse ciclo se renova. Todo ano acontece isso. Fica verde, flore, cai as folhas, fica seca, e isso é um ciclo que vai se repetindo. A nossa vida, ela precisa basear a confiança em Deus, independente do que as pessoas conseguem ver. Mas muitas vezes, nós queremos que as pessoas vejam que a nossa vida é sempre florida, que a nossa vida está sempre num conforto, num marasmo. E não é assim. A gente chora, a gente tem dor, a gente tem decepção, mas no meio de tudo isso, nós precisamos confiar no Senhor. Às vezes a gente olha para um malfeitor, para um iníquo, e vê ele prosperando no seu caminho. Nós precisamos confiar no Senhor. E nós precisamos depositar a nossa vida no Senhor. Ele continua, e no versículo 4, ele diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Essa é uma outra coisa muito difícil, ter gratidão ao Senhor e ter o nosso coração com desejos que sejam conectados aos desejos de Deus, de tal forma que os desejos de Deus sejam os meus desejos e vice-versa. E aí eu tenho gratidão ao Senhor porque eu entendi que eu estou desejando aquilo que Deus deseja. Eu gostei de aprender um tempo atrás que a gente termina a oração falando em nome de Jesus, porque a gente está pedindo para Deus aquilo que Jesus pediria. É como se você vai conversar com alguém em nome de uma outra pessoa, aí você fala: olha, eu estou aqui em nome de fulano, em nome de fulano eu vim te trazer esse recado, ou eu vim te pedir essa coisa. Sabe, querido, quando você olha para o Senhor e entende quais são os desejos do Senhor, quais são os desígnios do coração de Deus, você pede, e pede com gratidão. Nós deveríamos orar. Eu estava meditando com as mulheres na segunda-feira, uma reflexão que eu mandei para elas no grupo de oração, e eu estava falando que nós nunca deveríamos orar para mudar a vontade de Deus. Ao contrário disso, nós deveríamos orar para que o nosso coração se adeque em receber a vontade de Deus. Você entendeu isso? Vou repetir para você. Nós nunca deveríamos orar pedindo para que a vontade de Deus seja mudada. Nós devemos orar para que o nosso coração se molde e se adeque à vontade de Deus. Quando a gente recebe a vontade de Deus, e quando essa vontade de Deus é feita para com a nossa vida, aí a gente entende, a gente diz assim: uau, a vontade de Deus está se cumprindo na minha vida. Então eu tenho gratidão, eu tenho alegria, eu tenho o prazer de receber a vontade de Deus. Mesmo que não seja tão prazerosa, mas eu sei que a vontade de Deus é a melhor coisa. Eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E aí Jesus, quando ele está para ir para a cruz, ele diz assim: Senhor, se for possível, dá um jeitinho aí, mas o que eu quero mesmo é a tua vontade. Será que eu consigo falar isso para Deus? Será que eu consigo dizer isso para Deus? Senhor, eu quero dessa forma, mas contudo, eu quero que seja feita a tua vontade. Senhor, eu quero que ninguém da minha família seja contaminado com esse vírus tão avassalador. Mas acima disso, eu quero que seja feita a tua vontade. Se a sua vontade é que eu confie em ti, mesmo diante de tal circunstância, é isso que eu quero. Eu quero a tua vontade. Não é tão fácil. No King's Kids nós temos uma prática que é agradecer em fé aquilo que Deus vai fazer. Quando a gente vai para um evangelismo de rua, a gente tem um momento de oração e tem alguns princípios nessa oração. E um desses princípios é agradecer aquilo que Deus vai fazer. E é muito legal, sempre muito legal. Porque às vezes a gente vai para a apresentação e o som dá errado, a energia cai. Entra um bêbado no meio das crianças lá, fazendo teatro, fazendo apresentação. Mas nós já agradecemos o que Deus iria fazer. E aí quando termina,
a gente tem que devolver a glória para Deus por aquilo que aconteceu. Eu gosto do sábado bíblico, do sabate, do dia de descanso que nós praticamos no domingo, né? Como o dia do Senhor, o dia do Senhor. Porque é um dia que a gente tem que parar. Não é necessariamente no sábado, no domingo, pode ser qualquer um outro dia, mas é um dia que a gente tem que parar para pensar como que foi a minha semana com Deus, de que forma que eu agradei, de que forma que eu honrei, de que forma que eu confiei, de que forma que eu me entreguei, de que forma que eu descansei, ou de que forma que eu tentei dominar a coisa pela minha própria força, pelo meu próprio jeito. Tem que parar e pensar, opa, como é que foi a minha semana? E aí eu tenho que parar e pensar assim, e como é que vai ser a próxima semana agora, até chegar o próximo descanso? Até chegar o próximo dia do Senhor, em que eu vou parar e fazer uma reflexão. Eu gosto de pensar no dia do Senhor dessa forma. É um dia para eu fazer uma reflexão de como é que foram os meus dias passados e fazer um projeto de como é que eu vou honrar o Senhor nos próximos dias. Como é que eu vou poder me agradar do Senhor e agradar ao Senhor nesses próximos dias. Confiar no Senhor, se agradar do Senhor e daquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. No versículo 5 ele diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. De novo, é muito difícil esse negócio de entregar ao Senhor, porque nós estamos condicionados a ter o domínio das coisas na nossa mão. Essa semana eu assisti de novo com o Caleb aquele filme Clique, estava passando aí na rede, e a gente assistiu, de novo. E como a gente tem essa prática de ter o domínio das coisas, de controlar as coisas, de querer manipular para que a nossa vontade seja feita. E aí o salmista para e diz assim, não, e esse negócio da minha vontade não cabe mais. Porque o que eu quero mesmo é a vontade do Senhor. O que eu quero mesmo é permanecer no Senhor. Eu gosto quando Jesus vai orar lá em João 15, ele diz assim, Senhor, que eles permaneçam em Ti e Tu neles. Eu gosto dessa ideia de que eu preciso me entregar no Senhor, eu preciso me entregar ao Senhor e confiar. Ah, pastor, mas você está dizendo que eu tenho que confiar no Senhor? Irmão, confiar no Senhor. Presta atenção nisso. Confiar no Senhor. Você precisa confiar mais no Senhor do que no seu salário. Você precisa confiar mais no Senhor do que na sua saúde. Você precisa confiar mais no Senhor do que nos governos. Você precisa confiar mais no Senhor do que nos seus líderes, do que nos seus pastores. Você precisa confiar no Senhor. Se você não confia no Senhor, tem alguma coisa errada. E o salmista está falando com você. Entrega. Quem confia, entrega. Se você confia e agradece, é isso que você tem que entregar mesmo. Entrega e confia. Você está pronto para entregar e confiar ao Senhor? A sua vida? A sua família? As suas finanças? O seu trabalho? O seu futuro? Está pronto? O ímpeto da adolescência nos leva a querer ter tudo nas nossas mãos. E a gente quer fazer as coisas acontecer. Durante o nosso tempo de adolescência, a gente é muito precipitado em algumas coisas. Não nos organizamos muito bem, não nos planejamos muito bem, mas a gente quer tudo. E muitas vezes a gente acaba atropelando muitas coisas, avançando muitos sinais, porque a gente não tem essa prática de esperar, de confiar e de entregar no Senhor o nosso futuro. Aí a gente vai fazendo planos, os nossos próprios planos, ou a gente vai tentando organizar a vida de tal forma que a gente fique bem. O importante é que eu esteja bem. Não, o importante é a vontade do Senhor. O salmista continua, versículo 6, ele diz assim: fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, nem por causa do que leva mal a cabo os seus maus desígnios.
ele como que emendando lá no início do Salmo, ele chega aqui no versículo 7 e diz assim, olha, descansa. Descansa. Ah, pastor, mas o que eu vou fazer enquanto eu descanso? Espera. Pastor, ninguém espera. As coisas não caem do céu. Deus dá aos seus amados até enquanto dorme. Nós precisamos aprender a confiar, entregar e esperar no Senhor. Ah, pastor, não é tão fácil assim. Para nós, para o nosso olhar físico, para o nosso olhar humano, mas para a dependência do Senhor, nós precisamos aprender a receber do Senhor. O povo de Deus tinha saído da escravidão no Egito, estava indo para a terra prometida. E alguns dias depois que eles estavam caminhando, eles começam a reclamar para Moisés, que os liderava como o líder escolhido por Deus. E a reclamação deles é assim, ah, Senhor, quem nos dera voltássemos para o Egito, porque lá no Egito nós tínhamos cebola, nós tínhamos alho silvestre, nós tínhamos melões. E eles falam como se escravos tivessem uma mesa farta quando quisesse. Eles esquecem da escravidão, eles esquecem do peso, do jugo que havia sobre eles. Eles esquecem da condenação. E eles começam a murmurar pelo que Deus estava levando. E Deus providencia para eles o maná. E depois de alguns dias eles estão reclamando por causa do maná. E eles estão falando assim, ah, Senhor, nós queremos carne. E eles recebem carne. Codornizes que veio de todo lado, igual esses gafanhotos estão vindo aí pelo sul. E o texto diz que a carne ainda estava entre os dentes quando eles começaram a passar mal. E vários morreram. E não morreram por causa da carne. Não morreram por causa da doença que tinha ali. Morreram por causa da murmuração. E aí eu queria te dizer, querido, o contrário de adoração é murmuração. Presta atenção, o contrário de murmuração é adoração. E eu vou te fazer uma pergunta. Você se parece mais com um adorador ou com um murmurador? Você se parece mais com uma pessoa que está sempre dando um jeitinho, sempre fazendo, sempre trabalhando, não para, não descansa, não dorme, não relaxa, não consegue aproveitar um entardecer, não consegue acordar cedo para ver o sol nascer, não consegue simplesmente descansar, porque tem que fazer, produzir, ter. Ou você consegue parar com o conselho do salmista aqui e dizer assim, eu vou confiar, eu vou me agradar daquilo que Deus está me oferecendo hoje, eu vou descansar no Senhor, eu vou entregar, e deixar Deus ser Deus na minha vida. Eu não vou ser o Deus, eu não vou ser o relógio, eu não vou ser o que faço. Eu quero que Deus faça aquilo que só Ele pode fazer na minha vida. Eu quero deixar Ele ser aquele que conduz o meu caminho. Eu não quero ser parecido com os malfeitores. Eu não quero ser parecido com aqueles que praticam iniquidade. Eu quero ser parecido com aqueles que esperam no Senhor. Eu quero ser parecido com aqueles que confiam no Senhor. Eu quero ser parecido com aqueles que descansam no Senhor. Você descansa? Será que quando a gente parar nesse tempo de pandemia, será que você vai estar mais tranquilo? A sua agenda vai estar mais calma? Tem um monte de gente aí que está dizendo que está trabalhando mais agora do que na época de funcionamento normal das coisas. Eu espero que você seja uma pessoa mais tranquila no Senhor. Que o Senhor traga para a sua vida mais calma, mais paz, mais tranquilidade. Que a graça do Senhor possa recair sobre a sua vida. E a certeza dos planos do Senhor, que não falham, possam ser cumpridos na sua vida. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo, traga para você todas as ferramentas necessárias, para você ser uma pessoa mais tranquila, e que essa tranquilidade não seja relaxo,
que essa tranquilidade não seja irresponsabilidade, que essa tranquilidade seja dependência do Senhor, e que você viva essa dependência do Senhor para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh, oh. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua